Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação do segundo relatório do Plano de Ações Climáticas do município de São Paulo. Gostaria de dar as boas-vindas aqui, em nome da Secretaria de Mudanças Climáticas, agradecer a presença de todas as autoridades hoje aqui, tanto de instituições públicas quanto privadas, e também os representantes de todas as nossas secretarias envolvidas neste importante trabalho que estamos entregando agora como segundo relatório aqui à nossa maravilhosa cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passarei a composição da mesa, convidando aqui para estar ao lado do nosso secretário executivo, doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, em primeiro lugar, e já agradecendo a presença da nossa querida secretária, doutora Eunice Prudente, secretária de Justiça, por favor, venha compor a mesa conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Também gostaria de convidar a compor a mesa a coordenadora da Secretaria de Educação, que está representando o nosso secretário de Educação, Padula, a doutora Maria Amélia Fernandes. Seja muito bem-vinda. Gostaria de convidar também a compor a mesa o nosso secretário da SP Regula, João Manuel. Doutor João Manuel, bem-vindo. Bom dia. E também, para completar aqui a composição da mesa de hoje, o nosso secretário de Abastecimento, Carlos Fernandes, por favor, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo. Eu gostaria de salientar também a presença de algumas pessoas que eu já tenho aqui o nome representando instituições, e em nome das pessoas que eu vou citar, eu cumprimento, porventura, alguma outra autoridade que esteja aqui representando secretarias e outras pessoas que tenham vindo prestigiar o evento de hoje. Gostaria de cumprimentar aqui, em nome da Seclima, o Dr. Washington Santos, presidente nacional do MDB Trabalhista, seja muito bem-vindo. Cumprimentar aqui também, estou vendo ali ao lado o nosso chefe de gabinete, Dr. Paulo Moraes, seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. A querida professora Tita, da USP, muito bem-vinda, obrigada por nos prestigiar no dia de hoje. Gostaria também de cumprimentar, acabei de conhecer, tive o grande prazer de conhecer a doutora Cidinha Raiz, lá da Fiesp, do Movimento Feminino, que está integrando o nosso grupo também de racismo ambiental. Seja muito bem-vinda no dia de hoje, né? Gostaria também aqui de cumprimentar e salientar a presença do inspetor Jairo Chabariberi, que está aqui representando a SMSU, a secretária Elza Paulino. Seja muito bem-vindo. Vamos ver aqui quem mais, não posso esquecer de ninguém. A Andréia, da Sub de Parelheiros, está aqui. Andréia, um abraço, muito obrigada pela presença. O nosso querido Nelson Pedroso, do Comitê Consultivo, está ali escondidinho no meio da plateia. Também o senhor João Simone, que estou aqui vendo a presença, o senhor Aníbal, que também é membro do nosso Comitê Consultivo. Deixa eu ver se eu estou vendo mais alguém aqui, deixa eu ver. Bom, em nome de todos aí, e em nome aqui da Seclima, eu cumprimento os demais, porventura eu tenha me esquecido de falar o nome de alguém ou não reconhecido, peço aí já as escusas antecipadamente, e cumprimento a todos aqui em nome da nossa mesa solene.
Eu gostaria, então, de passar a palavra imediatamente para as considerações da nossa secretária de Justiça, doutora Eunice Prudente, e depois aos demais componentes da mesa solene, finalizando com o nosso secretário, que fará a apresentação do plano. Bom, respeitosamente, bom dia a todas as pessoas. Cuidar da casa, do meio ambiente, né, é uma das propostas mais sérias da gestão do prefeito, né, Ricardo Nunes, quando ele se refere que todos os dias temos todos nós o compromisso de melhorar, de colaborar com a convivência, melhorar a vida das pessoas. Quando o prefeito, que foi eleito pelo povo, diz isto, todos nós, que somos meros auxiliares, vamos correndo atrás, né? Então, nós temos que cumprimentar, sem dúvida alguma, doutor Pinheiro Pedro, né, que já desde as nossas lides na OAB vem em defesa dos direitos humanos, mas há direito humano sem o enfrentamento das mudanças climáticas, sem cuidar do ambiente, né? Então, cumprimento a secretaria e toda a equipe, né? Nossa simpática professora lá que está dirigindo os trabalhos, pelas contribuições que já, né, a gestão, através dessa executiva de mudanças climáticas, já vem aí ocorrendo. Um prazer, um respeito muito grande em rever o secretário Carlos, de abastecimento, o nosso querido secretário jovem João Manuel, né? E a educação, aqui na pessoa também da colega, cumprimento a professora Tita, nossa colega da Universidade de São Paulo, a Cidinha Raiz, uma mulher que faz política na Fiesp e nos representa tão bem. Bom, então, um forte abraço a todos. Acho que este evento vai nos ensinar, nos letrar melhor, né? Porque vamos apreender aqui, ouvir o relatório já sobre essas ações, sobre o plano, né? Todo o planejamento em torno do nosso clima, mas levando em consideração as gravíssimas mudanças climáticas. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço à doutora Eunice Prudente, peço licença à mesa solene, antes de passar a palavra à nossa querida doutora Maria Amélia, eu, como professora também, gostaria antecipadamente de agradecer a presença da equipe da SMDF, que está aqui representando a nossa secretária Silvia Greco. Estamos aqui com a Marta, fazendo a tradução em Libras. Como falar de educação sem falar de inclusão, não é mesmo? Então, eu gostaria de agradecer, e especialmente agradecer também a toda a nossa equipe da Seclima, que agora já está aqui posicionada, e sem vocês esse trabalho não seria possível. Agradecer também ao nosso assessor político, o senhor Lauremar, que aqui se encontra, e, mais uma vez, dizer que sem essa união, sem esse time, sem esse trabalho de equipe, não seria possível chegar aos resultados, mesmo porque as secretarias participantes também fizeram um trabalho incrível, e eu gostaria de citar aqui as secretarias participantes, antes de passar a palavra imediatamente à professora Maria Amélia. Participaram desse trabalho SEAB, CIURB, SMDET, SMU, SME, SMS, SMSUB, SP Regula, SMT, SP Trans, CET e SVMA. Então, fica mais uma vez o agradecimento a todas as secretarias participantes e também às demais secretarias que têm aí prestado um grande apoio à nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. Por favor, para a palavra, professora Maria Amélia. Bom dia a todos. Eu trago aqui, com muito respeito, a saudação do secretário Fernando Padula, que não pôde estar presente,
e dizer que a Secretaria Municipal de Educação está absolutamente envolvida na temática. Nós temos muitas ações que já se passaram de 100, voltadas para o tema, né? Eu estava conversando agora há pouco com o secretário Carlos, em nome dele eu saúdo os outros. Outro dia conversei bastante com o secretário Pinheiro Pedro, lá na secretaria. Nós temos avançado muito no tema e, como educadora que sou desde os anos 60, porque eu sou antiga na estrada, a importância de nunca esmorecermos nesse tema, né? Porque as gerações vão chegando e vão precisando ser educadas a respeito. O planeta pede socorro e nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, parabéns pelo evento, parabéns, secretário, obrigada pela paciência conosco, porque nem sempre a gente está absolutamente pronto para atender todas as demandas, mas de coração aberto para elas. Obrigada. Gostaria de registrar também a presença e agradecer da Patrícia, que é coordenadora das iniciativas aí de governo aberto. Também estamos desenvolvendo um trabalho juntos no nosso projeto de racismo ambiental. Muito obrigada pela presença. Passo a palavra, então, agora ao Dr. João Manuel, representante aí, presidente da SP Regula. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar meus colegas aqui da mesa, na pessoa da professora Eunice, secretária de Justiça. Rapidamente dizer da alegria de estar aqui nesse evento de hoje. Sempre uma honra estar ao lado do secretário Fernando Pinheiro Pedro, uma pessoa, além de altamente capacitada no tema, sempre nos chama a atenção o seu comprometimento e paixão àquilo que se dedica. Então, quando nós temos um secretário que atua dessa forma, com certeza a gente tem um ganho muito grande para o nosso município de São Paulo. E falar do Plan Clima, um segundo relatório produzido aqui pela secretaria, liderada pelo secretário Fernando Pinheiro Pedro, é algo que muito orgulha a cidade de São Paulo. Com certeza, São Paulo sai na vanguarda desse tema tão importante para o futuro das nossas gerações. A gente percebeu aqui na fala da nossa secretária Eunice, também da professora Maria Amélia, que é um tema muito relacionado ao meio ambiente, mas, na verdade, ele tem uma correlação, e a gente vai perceber isso na aula que a gente vai ter aqui do secretário Fernando Pinheiro Pedro, que é necessário ter um olhar mais técnico em cada uma das áreas que se relaciona com esse tema. E isso é feito de forma vanguardista aqui pela Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo nos dedicar uma secretaria executiva a esse tema, com tamanha preocupação, e trazer uma pessoa tão capacitada quanto o secretário Fernando Pinheiro Pedro e toda a sua equipe, que também, sempre que relaciona conosco, que busca as informações dos temas das outras pastas, a gente percebe também um grande comprometimento. Então, com tudo isso, eu tenho certeza que o segundo relatório tem muito a nos mostrar aqui dos avanços da cidade de São Paulo com relação à política climática. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Manuel, grande parceiro da SP Regula, aí, a gente trabalha muito juntos ali. Muito obrigada aí pela participação. Quero registrar também a presença do nosso integrante do Comitê Consultivo, o doutor Paulo Kev, também está aqui, seja muito bem-vindo. E passo a palavra para o nosso secretário, também parceiro, doutor Carlos Fernandes. Bom dia a todos, é uma honra estar presente aqui, Pinheiro, pelo esse trabalho que você faz, quero cumprimentar pelo trabalho de sistematizar e planejar essa questão do clima. Acho que isso é fundamental aqui para a Prefeitura. E queria cumprimentar a todos, cumprimentando a Maria Amélia, que nós encontramos aqui na sala ao lado, já estavam falando sobre esse assunto, sobre biodigestores nas escolas, sobre sacos de lixo compostados para fazer nas escolas, a gente começar a atuar e sistematizar o que nós atuamos. Então, esse plano, Pinheiro Pedro, que dá um relatório do que a Prefeitura faz, que a Prefeitura Ricardo Luiz faz, e o que ela vai fazer em todas as suas secretarias, é fundamental, porque isso aqui é um avanço nessa questão climática. A cidade de São Paulo é vanguarda nisso, de cumprir as ODS, a gente tem que fazer todo o empenho nisso, porque o planeta pede por isso e a cidade necessita, senão essa cidade vai morrer.
Parabéns. Então, seguimos agora para o momento mais esperado, que é o pronunciamento do nosso secretário executivo, Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, e a apresentação do plano. Obrigado. Queria agradecer a nossa professora Débora pela apresentação, né, desse evento, e gostaria muito de agradecer a presença de todos os senhores que estão aqui. Cada um dos senhores, sejam os representantes da sociedade civil, sejam os colaboradores da Secretaria do Clima, sejam todos os demais representantes e técnicos das secretarias envolvidas nesse esforço de toda a Prefeitura, né, em prol da resiliência e da adaptação climática da cidade de São Paulo. Estão todos aqui. Cada um dos senhores tem o seu DNA posto neste avanço que se representa, que está sendo mensurado pelo nosso relatório. Na pessoa da professora Eunice, minha colega, companheira de anos, né, desde a época de Comissão de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados do Brasil, né, da Maria Amélia, também uma veterana nessa área, muito importante, porque aqui nós estamos somando experiências, né, todos nós. Né? Carlos Fernandes, que não é só companheiro, foi camarada, né, desde a década de 70, Tovarent. O mais novinho aqui é o João Manuel, né? Na presença de vocês todos, né? Nós precisamos agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes pela possibilidade de ter reunido uma gama tão diversa e tão empenhada em algo que, até o presente momento, no país, tem sido alvo de muita falação e pouca ação. E podemos falar isso com tranquilidade. Eu fui o coordenador da equipe que elaborou o plano, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e criou o projeto de lei, sob a tutela do relator na Câmara Federal, o deputado Mendes Tami. Ele nos deu a oportunidade, naquela época, de coordenarmos uma equipe de juristas e cientistas. Pudemos trabalhar com pessoas do nível do professor Aziz Absaber para montar uma política nacional de mudanças climáticas. Então, há um DNA nosso lá. De lá para cá, fizemos imensos trabalhos nessa área. Inclusive, junto ao Banco Mundial, sobre o mercado de carbono, tivemos a oportunidade também de coordenar esse trabalho para o Banco Mundial. E todas as vezes em que trabalhamos com isso, nós verificamos que sempre fomos atropelados pelo proselitismo e as ações ficavam reduzidas. Então, aqui não é igreja evangélica, mas eu dou o meu testemunho. Eu vejo isso acontecer sistematicamente em nosso país. Até hoje não temos um mercado de carbono orientado, e é uma obrigação do governo federal. Nós não temos um plano climático para o país, e é uma obrigação do governo federal. Nós não temos ações coordenadas com resultados efetivos em relação à resiliência e adaptação climática no país. E isso é uma obrigação do governo federal. O que temos é muito discurso, muita intervenção e pouca ação, infelizmente. E eu não estou me referindo ao governo federal de hoje. Eu estou me referindo ao Estado, à União Federal desde sempre. E falo com a autoridade de quem foi membro da Câmara de Mudanças Climáticas do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável desde 1997 e presidiu
a Câmara de Legislação do Conselho, membro do Green Economy Task Force da Câmara de Comércio Internacional, sediada em Paris, membro do Comitê de Energia e Mudanças Climáticas da Câmara de Comércio Internacional e das várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil em todos esses anos, e cujo escritório acompanha as COPs, as conferências dos países partes, desde 1999. Mesmo assim, o que nós vemos? Críticas, falações e muito pouca ação. Com isso, em 2021, quando o prefeito Ricardo Nunes assumiu, após a tragédia da perda do nosso prefeito Bruno Covas, a primeira pessoa que ele chamou ao gabinete foi a minha, com uma missão: montar uma gestão climática no município de São Paulo. Existem 4 gestões climáticas em todo o continente americano: a de São Paulo, a da cidade de Niterói, o Ministério de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, e o secretário do Clima da presidência dos Estados Unidos, que é o John Kerry. Não há nenhum outro organismo independente, autônomo, de autoridade climática e nenhuma outra entidade federal e nos 3 continentes americanos. Então, o trabalho que realizamos aqui é pioneiro. De 2021 para cá, nós criamos um plano climático. Esse plano foi fruto de um trabalho capitaneado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, envolvendo 200 técnicos e que durou 18 meses para ser organizado, sob o comando do prefeito Bruno Covas. E foi baixado por decreto do prefeito Ricardo Nunes em 4 de junho de 2021. Mesmo a época em que se criou o decreto de atribuições à Secretaria de Mudanças Climáticas. De lá para cá, fizemos um relatório do primeiro ano, com um nível de adesão pequeno, posto que várias secretarias ainda sequer tinham um entrosamento das iniciativas climáticas. Sempre há iniciativas climáticas em todos os organismos de governo, país afora. Sempre há. O que falta é uma articulação conjunta, a possibilidade de mensurarmos onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. E isso é o que a gente procurou fazer. Nesse segundo relatório, nós tivemos, pela primeira vez, uma pizza que nos permitiu mostrar que, em andamento, as ações do nosso plano climático estão em andamento 81,4% das ações. Em andamento. Nós temos não iniciadas 9,3% das ações. Nós tivemos como não respondidas 9,3%. E, obviamente, ações concluídas nós ainda não temos, nem poderíamos. O nosso plano climático segue o Tratado de Paris, portanto, o nosso objetivo estratégico é o Net Zero em 2050. Deveremos ter uma ação mais concluída em 2030. Até lá, o que estamos fazendo? Já organizamos todo um trabalho de coordenação do Plano Preventivo de Chuvas de Verão. Nesses 2 anos, tivemos os maiores índices de pluviométricos, de precipitação de chuvas, dos últimos 5 anos seguidos, com o menor índice de danos dos últimos 18 anos. Enquanto São Paulo teve uma morte notificada no último período de chuvas de verão, Nova York teve 41 mortos.
E, para dar como referência, todas as capitais da Europa ficaram embaixo d'água. Então, o efeito nosso comparativo em relação às demais grandes capitais do mundo, com todos os problemas, foi o menor. E isso porque tivemos uma ação de prevenção de danos nas áreas de risco, que são várias em nossa cidade, são 643, muito grande, o que evitou que tivéssemos mortes, apesar de, obviamente, não podemos evitar os danos materiais, porque as inundações ocorrem. E deve aumentar. Temos um período também muito importante de ação nossa no que tange à defesa dos nossos mananciais. Até o momento, 52 operações integradas em defesa das águas, em conjunto com o Estado de São Paulo, 400 pessoas detidas, 25 líderes de quadrilhas presos, e um trabalho conjunto de investigação que já nos rendeu a recuperação de 200 hectares de áreas de mananciais contra 63 de avanço do crime organizado naquela área. É um trabalho efetivo de controle territorial, não é discurso, em defesa das águas. Da mesma forma, temos 47 grupos de trabalho hoje, já são 52, me corrigem, aliás, né, trabalhando hoje, né, em várias ações, do racismo ambiental, com relatórios, até a educação ambiental, né, Maria Amélia? Ou seja, um trabalho que vai render, e muito, nos próximos anos e meses. Na área de transporte, em 1 ano e meio, conseguimos fazer com que a indústria nacional tivesse 85% das suas demandas voltadas para atender a cidade de São Paulo, rumo à eletrificação da frota. São Paulo, hoje, é responsável pela industrialização dos automóveis, dos carros de transporte público no país, por encomenda. 1.110 carros já encomendados, 650 já comprados. E eles não estão no relatório, porque ainda não vieram. Mas já até final de 2024, cumpriremos a meta de 2.600 ônibus elétricos na nossa frota de 12.300 ônibus. É a maior do mundo. É efetivo. Não é conversa. É ação. Então, vamos explicar para vocês como estamos mantendo essa governança através do nosso plano climático, né? Vamos iniciar, por favor, primeiro, como é que a gente muda aqui? Eu mudo aqui, eu acho que, onde é que eu tenho que dirigir? Ok. Muito bem. Primeiro, o nosso rol de atribuições foi posto pelo decreto do prefeito Ricardo Nunes, número 60.290. Este decreto, ele cria não só as atribuições da secretaria, como estabelece suas competências, né? E nós temos ali uma finalidade: inserir a variável climática, a mudança do clima e a melhoria da gestão dos recursos ambientais nos processos decisórios de governo municipal. Isso é uma coisa muito importante. A Secretaria do Clima é uma secretaria executiva. Por quê? Porque ela é órgão da Secretaria de Governo do município. E por que isso? Porque, a partir da Secretaria de Governo, nós podemos determinar e inserir a variável climática nas políticas públicas da cidade de São Paulo. Então, ela tem uma atribuição de governo. E isso é muito importante. 2. Dentre as atribuições, nós temos a execução do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, o Plan Clima. E temos a atribuição de acompanhar a implementação deste plano. Muito bem. Este plano, ele está coligado com a meta 68 do nosso programa de metas do município de São Paulo, que é um plano estabelecido de 4 em 4 anos, de acordo com cada governo.
né? Portanto, nós temos que publicar esses relatórios técnicos anuais com a implementação, visando atingir 100% do cumprimento dessas metas individuais de redução de emissões de poluentes e gases de efeito estufa, em especial da nossa frota de ônibus do transporte público municipal. Eu explico. 68% das emissões de gases de efeito estufa no município de São Paulo provém das emissões veiculares. 50% das emissões veiculares provém da nossa frota de ônibus. São os ônibus diesel circulando 24 horas em nossa cidade. Veja que interessante a proporção. Nós temos 14.300 ônibus, sendo que 12.300 circulam, o restante é a nossa frota de reserva estratégica, porque, obviamente, São Paulo não pode parar. Então, o fundamental, o foco principal do nosso trabalho de descarbonização passou a ser a frota de ônibus da cidade. Nós estamos tratando, portanto, com 50% das nossas emissões veiculares, trabalhando com a frota de ônibus da cidade. É interessante, porque é importante que a gente esteja atento às assimetrias, né, que envolvem a cidade de São Paulo, né? Muito bem. O que é o nosso Plan Clima? O Plan Clima, ele tem uma estrutura muito interessante. Primeiro, nós temos metas incondicionais e condicionadas. A incondicional é até 2030 reduzirmos em 20% nossas emissões de gases de efeito estufa. É incondicional por quê? Porque há uma possibilidade técnica efetiva de atingirmos esta redução. Já as metas condicionadas dizem respeito a várias atribuições e circunstâncias. Não dependem apenas do município de São Paulo. E aí nós temos, até 2030, a possibilidade de aumentarmos de 20% para 50% a redução das nossas emissões, né? E, até 2050, zerarmos o marcador. Esta meta não é só nossa, é global, ela é mundial. Ela está envolvida, né, no bojo das ações estratégicas postas pelo Acordo de Paris. Vocês sabem que a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, ela é uma convenção tridimensional. Ela tem a Convenção Quadro, que na verdade é uma moldura. O conteúdo da Convenção Quadro, que estabelece os princípios gerais, é posto pelos acordos. Nós já tivemos o de Quioto e agora nós temos o de Paris. Eles é que estabelecem as metas e as condições. E com base nesses dois pontos, nós temos a base científica, que é posta pelo Comitê Científico nosso, né, que é o chamado Painel Científico Intergovernamental, o IPCC. Nós temos o nosso comitê técnico, comitê consultivo da Seclima, os representantes brasileiros no IPCC. Portanto, essa secretaria tem o que há de melhor, né, do que tange hoje ao apoio técnico, né, desenvolvido para as nossas ações dentro do município de São Paulo. Muito bem. Esse triângulo é muito importante, porque, com base nele, muita gente desenvolve um discurso religioso, né? Você vê a religião, quando o cara fala termos como negacionista, heresia científica, coisas assim, né, que a gente observa já de muitos anos, mas sabe que quantas vítimas foram postas na fogueira por conta desse tipo de discurso. Nada disso. Por ser hoje um tratado, um instrumento político, o sistema indicado para a resolução das questões do Tratado de Mudanças Climáticas é o do consenso, é um princípio internacional. E é óbvio que um painel científico não vai atingir consenso nunca, porque ele é científico. Mas, em se tratando de um painel científico vinculado a um tratado internacional, os consensos são obrigados a surgir. Por quê? Porque eles se refletem nos relatórios técnicos que ocorrem a cada 5 anos emitidos por esse painel. E é com base nesses relatórios que se estabelecem esses acordos, como é o caso do Acordo de Paris. Tudo é dinâmico. Isso é muito importante de ser entendido.
porque tem muita gente que hoje está elevando a questão climática a uma visão religiosa, né? É uma pobreza que a gente precisa evitar na cidade de São Paulo, né? Muito bem. Qual é a ação do clima na cidade de São Paulo? Nós estruturamos o plano climático em 5 ações estratégicas que estão refletidas em 43 ações. Quais são as principais ações estratégicas? 1. Rumo ao carbono zero em 2050, é o Net Zero, determinado pelo Acordo de Paris, do qual o nosso país é parte integrante, e, portanto, as entidades subnacionais também. 2. Adaptar a cidade de hoje para amanhã. Fundamental. O grande foco do Tratado de Mudanças Climáticas é a adaptação. Está lá, nos princípios do Tratado Quadro de Mudanças Climáticas, a adaptação. Garantir a segurança alimentar, garantir a possibilidade das pessoas se verem protegidas. Ou seja, isso é fundamental, né? Porque é um ponto de resiliência. 3. Proteger pessoas e bens. Além da adaptação, a resiliência climática se faz importante. Fazer com que a gente resguarde nossos cidadãos face aos eventos extremos que sofremos, né? E que não seguem o calendário juliano, obviamente, né? Segue o calendário, né, que advém do próprio comportamento geológico do nosso planeta. Mata Atlântica, precisamos de você, né? É fundamental porque a cobertura vegetal ela é um fator muito importante para o combate às alterações do clima, principalmente aos microclimas, né? Aprendemos lá com o professor Aziz Abissaber, isso é uma aula que ele deu para mim quando a gente podia ter a oportunidade de estarmos juntos, ele já faleceu, né? Onde ele falava, Fernando, essa questão climática a gente resolve no microclima, né? É trabalhando com as ações que devem ser desenvolvidas pelos domos atmosféricos, né? Observar esse comportamento, né? E isso a gente observa na proteção da Mata Atlântica. Não é à toa que São Paulo tem 48,2% em 2021 de sua área coberta por árvores e a ONU estabelece 30%. Nós temos 48%, porém dispostos de forma assimétrica. Imensas áreas da cidade de São Paulo são descobertas, gerando ilhas de calor. Na gestão do prefeito Ricardo Nunes, já chegamos a 52%. Nós aumentamos o número de cobertura florestal em 2 anos. Isso está refletido também no nosso relatório. Gerar trabalho e riqueza sustentáveis. Não dá para nós falarmos, portanto, em ações sustentáveis sem pensar nos efeitos econômicos dessa ação. E aí, com isso, fechamos as 5 ações estratégicas do nosso plano. As 43 ações, elas são estabelecidas com uma série de ações e tarefas a cargo das nossas secretarias líderes, quais sejam, né? Quais sejam? A de transporte é fundamental, né? Nós temos ali na área de transporte SP-Trans, Secretaria Municipal de Transporte, CET, né? Ou seja, uma série de ações envolvidas, né, por essas agências de engenharia de tráfego e de transporte, né, fundamentais. Eu até colocaria aqui mais um, que a gente já tratou de resgatar nos nossos planos, né, que é o Departamento de Transporte Público, o DTP, né, que é muito importante também. Nós temos Secretaria de Infraestrutura, que é fundamental para as obras. Elas vão desde as obras de contenção de enchentes até as obras necessárias para a manutenção da adaptação da cidade aos eventos extremos como um todo, né? Secretaria de Habitação, fundamental, né? A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, a SMDET, muito ativa, e eu quero aqui deixar os meus respeitos à nossa secretária Aline Cardoso e a toda a equipe da SMDET, porque os relatórios mais completos que nós recebemos nessas 2 oportunidades de relatório,
de relatar os avanços do Plano Clima pertencem à SMDET. A Secretaria Municipal de Educação, aqui representada pela Maria Amélia, ela é fundamental. Nós precisamos desenvolver o conceito de educação climática, né? E estamos trabalhando com isso. A SMU, Secretaria de Licenciamento, a SM-Sub, que é das subprefeituras, a SVMA, que é a nossa matriz, muito importante para todo o trabalho da área de gestão ambiental, né? E a Secretaria Municipal de Saúde, ela é fundamental para nós, da ponta dos trabalhos nas agências de atendimento, lá na ponta, até a vigilância sanitária. E, obviamente, não podíamos deixar de falar da SP Regula, porque a partir da SP Regula, né, João Manuel, nós temos todo o controle sobre as concessões, né, em especial as de resíduos, responsável por 14% das emissões de gás de efeito estufa em nossa cidade, né? Isso é muito importante. Temos um trabalho contínuo também com a Secretaria de Abastecimento e a Secretaria de Justiça, né? O Carlos Fernandes é um grande parceiro nessas atividades todas, mesmo porque é extremamente interessado nessa questão. E outra, quando falamos em resiliência urbana, falamos em garantia da segurança alimentar da nossa população. Bom, para cada uma das metas, né, das 43 metas, nós temos ali a distribuição em cada uma das ações estratégicas. Vejam que interessante, a distribuição é assimétrica, né? E, portanto, nem todas as metas correspondem diretamente a uma ação. Nós temos ali as ações reduzidas ao final deste parâmetro. É importante nós vermos isso para nós entendermos como é que se faz o macro de execução desse relatório, desse avanço desse relatório, né? Prazos. Nós temos prazos a serem implementados entre 21 e 24, que é onde estamos agora, né? Nós temos uma ação de médio prazo que vai ser mensurado diametralmente a partir de 2025 e 2032. Veja só a importância. O nosso plano transcende a nós próprios. Tá certo? Eu vim aqui para poder implantar isso por 6 meses, estou aqui há 2 anos, né? Já passei o meu prazo, né? Eu vim da iniciativa privada e vou voltar para lá. Mas outro vai continuar essa tarefa, né? Longo prazo, de 33 a 2050. Então, é assim que nós começamos a mensurar como é que vamos estabelecer, né, as ações de implementação do Plano Clima. A etapa inicial, como fizemos para elaborar esse relatório de acompanhamento? Primeiro, elaboramos um formulário de dados das ações das secretarias líderes. Depois, fizemos um chamamento por um processo SEI, que nós sabemos é o processo administrativo eletrônico, com toda a transparência, né, e com as orientações e com prazos para que as secretarias líderes nos respondessem, né? E aí fizemos a reunião de orientação, né, a partir de cada ação, né? E essa nossa reunião de orientação deste ano, para esse relatório, se deu em abril de 2023. Para estabelecer o relatório, nós fizemos o preenchimento dos formulários pelas secretarias líderes, a coleta de dados com o retorno dos formulários, a análise dos formulários, precisaria ser, obviamente, harmonizado, né, para poder estar dentro de um relatório, a compilação dos dados, a elaboração de resumo dos resultados do relatório, a revisão interna e a reunião para a apresentação do relatório, né? Etapa final, o envio da correção dos dados e aprovação, isso foi feito em junho deste ano, a revisão final e a publicação. Nosso relatório, nós estamos anunciando hoje, mas ele já está disponibilizado em nosso site desde o dia 30. Quem for no site vai ver que o relatório já estava lá disponível, com toda a transparência, para não sair do prazo, né? E eu convido os senhores a conhecerem o relatório, né? Ele é feito desta forma, né?
Por exemplo, no rumo ao carbono zero em 2050, nós temos os objetivos, né, que são estabelecidos. Ali nós colocamos aqui um dos painéis do relatório, no caso aqui SP-Trans, Secretaria Municipal de Transporte, e aí nós temos o indicador, os resultados apurados e a fonte, né, as atividades planejadas e as atividades em execução. É interessante, nesse exemplo que a gente deu aí, que vocês podem observar que nós estamos no termo aditivo lá, né, dos contratos. Né? Por quê? Porque nós temos todo um trabalho de adaptação dos contratos de concessão para admitir a eletrificação da frota. É um trabalho contínuo. Né? Isso envolve, inclusive, conflitos. Por exemplo, no passado, o prefeito baixou uma orientação via SP-Trans proibindo as concessionárias de adquirirem ônibus diesel. Foi uma forma de incentivar, né, os nossos concessionários a buscarem outras fontes, né, de energia para os seus carros. Né? E, obviamente, isso deu início a um trabalho de eletrificação da frota. Né? Para em passo a isso, fomos buscar um aporte de 625 milhões de dólares do Banco Mundial, né, para poder já auxiliar, né, os concessionários na eletrificação da frota pela cidade de São Paulo. Portanto, por trás de cada uma dessas ações, há uma imensa gama, né, de atitudes, de negociações e de ações políticas que são levadas a cabo. Isso é muito importante para que a gente possa entender a gama de atividades e a ação estratégica levada a cabo em cada um desses planos estabelecidos nesse relatório. Né? Um outro exemplo, adaptação na cidade de hoje para amanhã, nós temos ali um trabalho levado a cabo pela Seclima, que é alavancar o Sistema Municipal de Defesa Civil. É um trabalho que a gente faz diuturnamente com o nosso pessoal de Defesa Civil, né? O nosso querido inspetor Malta, que está hoje à frente, né? E que faz um trabalho muito grande. Né? Isso é coligado com a Secretaria de Segurança Urbana, né? E envolve uma série de ações, né? Junto ao CONDEC, e que resulta na melhoria, na otimização das ações, principalmente nos períodos de eventos extremos. Né? Estamos levando a cabo, por exemplo, agora, nesse momento, uma negociação interna para a edição do decreto, né, do plano de contingência para períodos de baixa umidade, que é o momento em que a área de saúde mais se estressa. No período de baixa umidade, é o momento em que as pessoas que sofrem de problemas nas vias aéreas, né, procuram, né, com mais frequência os nossos postos de atendimento. Né? Precisamos ter toda uma ação voltada para isso. Né? Já há uma ação voltada para períodos de baixa temperatura, também já estabelecido pelo nosso prefeito, assim como de prevenção de chuvas de verão. São uma série de ações que são determinadas e que envolvem, por exemplo, o estabelecimento dessas metas. Né? Nós temos aqui também proteger pessoas e bens. Né? Os programas aqui, e a gente dá um destaque para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Há todo um trabalho hoje, né, de promoção da saúde e da população com a melhoria da qualidade por meio da difusão de informações sobre o ambiente. Isso é um trabalho que envolve não só o atendimento, como a comunicação, e ela é feita na UBS. As UBSs são os melhores, ao lado das escolas, né, Maria Amélia? São os melhores centros de difusão de conhecimento e de comunicação e de informação para a população. Né? Até o trabalho nosso de Seclima sobre racismo ambiental, temos um trabalho sério sobre racismo ambiental na nossa secretaria, ela envolve as UBSs. É ali que nós estamos desenvolvendo todo um trabalho de coleta de informações. Né? Então, é um trabalho que a gente tem feito, né, e que se reflete também no relatório. Mata Atlântica, precisamos de você, né, é um trabalho que envolve operações de guerra para a defesa do que resta na Mata Atlântica. Mas também envolve toda uma ação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para a implementação dos parques, para a gestão dos parques. E é um trabalho que tem sido feito com o apoio de Seclima e da OIDA, e aqui está o nosso querido inspetor Chabarenberg,
da área da GCM, que é o nosso grande aliado aí, porque para cada implementação de parque, você tem que manter a área, uma vez determinada, livre das ocupações. Nós, às vezes, temos que tirar, né, Chabaribeg, loteamentos implantados naquela área. Loteamento. Né? Então, são dificuldades que nós sofremos, que, aliás, é algo que ocorre, não é só São Paulo, não. Todas as regiões urbanas ao sul do Equador sofrem com essa disfunção. Então, é muito importante nós vermos que aqui nós estamos dando um exemplo. Recentemente estivemos no Uruguai, não é? E lá as pessoas se surpreenderam com o nível de ação efetiva que a cidade de São Paulo está desenvolvendo para controle territorial de áreas especialmente protegidas. Não tinham ideia. Né? Muito se fala e, infelizmente, pouco se faz. Virou um modelo e uma referência internacional. Né? E aí, um dado importante, que são as atividades em execução e as planejadas. Eu queria muito que vocês tivessem essa visão de como é que se desenvolve a indicação dos resultados do nosso relatório, para que vocês tenham essa compreensão quando forem pesquisar. Né? Porque o relatório é grande. Ele é grande, né? E ele é muito bem definido. Né? A mesma coisa na geração de riquezas sustentáveis, aí nós temos uma secretaria líder muito importante, que é a SMDET, né, que é de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, e que tem todo um trabalho voltado, né, para a busca de sustentabilidade e reduzir as externalidades das atividades econômicas, principalmente em momentos de crise. Né. Muito bem. O que eu gostaria de deixar aqui posto para vocês, né, e dizer o seguinte: nós não falamos, nós fazemos. A cidade de São Paulo, hoje, na gestão do governo do prefeito Ricardo Nunes, está fazendo. E não só faz, registra, apresenta com toda a transparência e vai avançar. E quero informar aqui que, ao lado da nossa gestora da principal e primeira secretaria municipal, que é de Justiça, doutor Eunice, a transparência é a marca nossa desse governo, né? E é uma marca que, na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, nós mantemos. Né? Estamos abertos a críticas, a considerações e a contribuição de todos os senhores. Viu? Queria muito agradecer essa oportunidade, né? E dizer que, com o relatório posto em nosso sistema de transparência, em nosso site, né, estamos absolutamente abertos a ter todas essas possibilidades. Queria aqui agradecer a Michele, do CADES da Sé. Cadê a Michele, que eu não vi aqui? Ah, tá aí. Obrigado, viu, Michele? Tá? Que eu acho que é muito importante, porque é importante que a gente saiba que, com todo o trabalho que a gente tem realizado, né, todos nós somos sujeitos a críticas. Né? Tá certo? Outra, só é sujeito a crítica aquele que age. Não é? Portanto, isso é um bom sinal. Né? Queria agradecer também à equipe da Prodan. Cadê a equipe da Prodan que eu não estou vendo? Está lá. Muito obrigado também. Vamos desenvolver um trabalho de busca de transparência, porque o nosso objetivo estratégico é pôr o acompanhamento da execução do plano climático no celular do cidadão. É o desafio, né, Prodan? Tá. Muito obrigado aí a todos, viu? E tenhamos todos um bom dia. Quero agradecer aqui a Magali, da Secretaria de Saúde, a Débora, da SVMA, a Michele, que a gente já falou, do CADES da Sé, a equipe de SEGES, que está aí, né? Nossa secretária Marcela não pôde estar presente, porque ficou rouca, viu, Eunice? Me ligou há 15 minutos atrás, né? O CAF, que está aqui presente também, a Cláudia Ribeiro, do CPAS, né? E o nosso querido irmão,
né? O Mário Covas Neto, que está aqui presente também, nos acompanhando, né? O grande amigo. E obrigado, Marião. Valeu, viu? Forte abraço aí para todos, viu? Obrigado. Obrigada pela presença de todos, foi um grande prazer recebê-los nesta manhã. Só reiterando que o nosso relatório está disponível, vocês podem captar pelo QR Code ou acessando o site da Secretaria de Mudanças Climáticas, que fica dentro do site da Prefeitura. Sejam todos aí muito bem-vindos e muito obrigada mais uma vez.